Lucas 11, verso 14. Vamos ler aí então o texto. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Preste atenção nisso. O cara era mudo, ou melhor, estava possesso, e o demônio lhe causava isso, ele era mudo. Após o demônio ser expulso, diz as Escrituras que ele voltou a falar, e a multidão ficou admirada. Só que dentre a multidão, havia ali também os fariseus, que mais uma vez estão ali para colocar Jesus à prova. E algumas pessoas, mesmo diante deste sinal, ou seja, você não vê um mudo voltando a falar, não é algo corriqueiro, que nós vemos todos os dias acontecendo. E mesmo diante deste sinal, diz as Escrituras, o relato aqui de Lucas, que pediram a Jesus, nos dê um sinal. O que nós aprendemos aqui? É que diante de um coração duro, você pode esquecer. Um coração endurecido, nenhum sinal lhe é suficiente. Para quem tem um coração endurecido, nenhum sinal lhe é suficiente. Verso 15. Mas alguns disseram, ele expulsa os demônios por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. E outros, para colocá-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Acabaram de ver o mudo voltando a falar e estão pedindo um sinal. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, ou seja, Jesus, conhecendo o pensamento dos homens, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e uma família atacará outra família. Isso aqui é um princípio muito importante. O que Jesus está mostrando aqui é que até o inferno é unido. Coisa que muitas vezes não acontece dentro da igreja, que é a unidade, que pode muitas vezes acontecer dentro de um lar, onde as pessoas se intitulam cristã, não existir unidade. Jesus está dizendo que o inferno ele é mais unido do que muitas igrejas, que o inferno ele é mais unido do que muitos lares. Então, se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? Pois dizeis que eu expulso os demônios por meio de Beelzebu. Se eu expulso os demônios por meio de Beelzebu, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Ou seja, vocês estão falando que eu expulso por meio de Beelzebu, então os seguidores de vocês devem ser a mesma coisa, não é? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Quando um homem forte, e aí agora ele vai contar uma ilustração aqui, que é um princípio bíblico, que nós vemos, maior aquele que está em nós do que o diabo que está no mundo. E Jesus nos dá uma ilustração aqui justamente para mostrar isso. E por que é tão importante esse princípio? Porque hoje há muitas pessoas, muitos cristãos, que eles acham que há dois deuses. Que há o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que Satanás também ele é uma espécie de Deus. Como se Jesus estivesse ali tirando uma queda de braço com Satanás e ele estivesse quase perdendo a batalha. Não, Jesus está mostrando por meio deste exemplo, por meio desta ilustração, que ele é o único Deus Todo-Poderoso e que ele realmente é o mais forte. Quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas, chegando outro mais forte do que ele e vencendo, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que tomou. Quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Se não o encontra, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra-a varrida e enfeitada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e lhe disse, bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Até aí.
Se você se lembra, nas 2 últimas mensagens eu falei justamente sobre oração, né, que o Senhor nos ensina a orar. Seus discípulos pediram isso a Ele, que Ele os ensinassem a orar. Depois Jesus nos dá alguns exemplos, né, de um homem que o seu vizinho bate-lhe a porta pedindo algo. Jesus nos mostrando ali que nós devemos perseverar em nossas orações, como percebemos também no relato de Lucas capítulo 18, aonde Jesus nos conta aquela parábola do juiz iníquo, que uma mulher de tamanha era a sua insistência, que aquele juiz que não temia a Deus e homem algum, ele julgou a causa daquela mulher, ou seja, eu vou julgar a tua causa, porque você me importuna. Ali nós aprendemos o princípio de perseverar em nossas orações. E eu sei que algumas pessoas podem se perguntar, mas por que eu tenho que perseverar? Poderia, né, como eu disse a semana passada, buscar alguns princípios para te incentivar a perseverar em suas orações. Mas eu creio que o suficiente é que, se Ele mandou, nós simplesmente submetemos. Se Ele diz que nós devemos orar bastante, que nós devemos perseverar em nossas orações, já deveria ser o suficiente para mim e para você, então, nos submetermos à ordenança dEle e à ordem e à orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, agora nós chegamos aqui nesse texto, que para mim mostra de maneira muito clara que a fé cristã é poder de Deus. Eu sei que principalmente nós reformados, muitas vezes temos medo, né, ou receio em dizer isso, que a fé cristã é poder. É poder, porque de um lado, em alguns segmentos evangélicos, poder para eles é algo assim, poder para rolar, cair no chão, babar, fazer muitas coisas. E aí então nós deixamos de crer que Deus continua operando, que Deus continua agindo, que Deus continua movendo na vida do seu povo. Ou seja, que Ele continua fazendo muitas coisas. Então nós reformados, nós não vemos demônios em tudo, mas é claro que nós também não ignoramos os desígnios do diabo. Como o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer, né, que Satanás tentou lhe barrar o caminho. Texto até difícil de se explicar, mas está ali nas Escrituras. Paulo está dizendo que Satanás tentou lhe barrar o caminho. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos ali também de maneira muito clara que há sim a atuação maligna. Que há sim, Satanás está agindo de uma determinada maneira, inclusive, em alguns casos, a possessão. É que nós vivemos em dias como, por exemplo, em meio à doutrina neopentecostal, como universal, que encabeça quase todas as demais denominações nesse segmento, o Edir Macedo, em seu livro, ele vai dizer o seguinte: por que ele criou a sexta-feira do descarrego, a sexta-feira forte? Porque ele viu, né, que pessoas vindas de outras denominações, que se diziam cristãs, ficavam possessas, né, que chegavam ali então na reunião forte de oração deles, e elas estribuchavam, ficavam possessas. E aí então na cabeça deles, crente fica possesso, né? Crente também fica endemoniado aí. E aí por isso que você vê às vezes a pessoa 20 anos na igreja e 20 anos caindo endemoniada. 20 anos possessa, né? 20 anos vivendo daquela maneira. E aí então, né, muitos deles, tudo o que é bom que acontece na vida do homem é Deus. Isso aí nós concordamos. Mas tudo de ruim sempre é Satanás. Nunca o homem ele é responsável por si. E aí, pior de tudo, né, colocam ainda o demônio, né, que eles dizem ser o demônio, para dar entrevista, né, para falar o que ele estava operando e estava fazendo na vida daquela pessoa. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, mas vamos colocar no microfone que ele vai falar a verdade e vai dar o show dele ali. Muitas coisas que nós vemos ali são balelas e são mentiras. Inclusive, né, muitos testemunhos. Não tenho dúvida quanto a isso. Só que um fato que a Escritura mostra e nós temos que nos atentar. Sim, pode não existir possessão demoníaca na proporção que os neopentecostais falam. Mas que há, sim, a atuação maligna e que pode se chegar a esse caso de possessão, sem dúvida. Por exemplo, as Escrituras nos mostram que o menino ele era jogado na água e no fogo por conta de um demônio. Outro exemplo das Escrituras, do Gadareno, que você se lembra, eu preguei aqui recentemente sobre ele, sobre essa situação, diz que ele morava nos sepulcros. Ou seja, que ele
se feria, que ele era indomável por conta de um demônio. Você se lembra daquela mãe, daquela mulher Ciro-fenícia, que chega diante do Senhor e diz: Senhor, a minha filhinha está possessa. A minha filhinha. Quando nós olhamos para a situação da raça humana, quando nós olhamos para os nossos dias, nós podemos ver ali sim a atuação maligna. Como que um pai vai matar o próprio filho? Como que a mãe vai matar o próprio filho? Tamanha desgraça, ruína, miséria, nós vemos em nossos dias. Ou seja, esta é a exata situação de todo homem sem Deus. Todo homem sem Deus, ele é escravo do diabo. É o que a Escritura nos mostra de maneira muito clara. E quando nós dizemos que alguém ele é escravo do diabo, você pode ter ali uma face um pouquinho mais feia, né? E você também pode ter uma face um pouco mais arrumadinha. Você vê alguém ali viciado, aprisionado às drogas ou à bebida, e vive ali numa vida miserável, ou seja, ele é escravo do diabo. Sem Deus, ele é escravo do diabo. Mas você pode pegar um outro, completamente arrumadinho, trabalhador, honesto, mas que continua sendo escravo do diabo, pois ele não se dobrou diante do Senhor. Escravo do diabo porque ele é escravo do trabalho, escravo de uma vida infeliz, escravo de uma vida sem propósito, sem sentido, sem significado. Ou seja, mesmo arrumadinho, ou seja, o drogado ou o arrumadinho, ambos sem Deus, são escravos. São escravos do diabo. Deus, ele pensou o melhor para o homem. Nós vemos isso justamente na criação. Deus coloca o homem no jardim de delícias. Deus cria o homem e diz: está aqui. Tudo está diante de você. Tudo é seu. Coma tudo, domine sobre tudo. Mas o homem decidiu andar longe do Senhor. O homem decidiu simplesmente não obedecer à voz de Deus. O homem decidiu simplesmente seguir o seu próprio caminho. Eu consigo andar com as minhas próprias pernas. E por isso hoje colhemos tanta desgraça. Por isso que a humanidade sem Deus, o homem sem Deus, é escravo do diabo. E muitas vezes você pode estar aqui desta maneira, em meio a desgraças, em meio a tantos cardos e abrolhos, em meio a espinhos que dominam a sua vida. Porque o fato de você vir culto após culto, ou estar em um local de culto, não é uma evidência que você nasceu de novo. É claro que todo aquele que foi salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele vai participar da reunião solene do ajuntamento do povo de Deus. Isso não há dúvida. Mas nem todos que frequentam os locais de culto são salvos. Ah, pastor, mas será? Ou você se esqueceu de Judas, que estava com o próprio Cristo e era filho da perdição, diz a Escritura de maneira muito clara. Então eu quero compartilhar de maneira breve aqui alguns princípios. Primeiro, Jesus ele liberta e cura. Isso aqui muitas vezes, para alguns reformados, pode soar como algo assim, quase que um pecado. Porque reafirmam que Deus tem poder para curar, reafirmam que Deus pode fazer sim sinais, milagres, né? Alguns ainda, mas quando ouvem, né? Na prática parece que isso não funciona. Ora, mas Jesus ele continua operando. Quem somos nós para dizer para ele que ele não pode curar, se ele quiser curar? Quem somos nós para dizer, não, ele não pode libertar alguém? Ora, o Evangelho é poder de Deus. O Senhor, quem somos nós para dizer, Deus não pode fazer isso? Então o que eu quero enfatizar aqui nessa noite é justamente o seguinte, que a fé cristã é muito mais do que um ajuntamento de ensinamentos. A fé cristã é muito mais do que um ajuntamento de ensinos morais. A fé cristã, ela é muito mais do que uma filosofia de vida. A fé cristã é poder de Deus. E nós vemos isso quando Jesus pregava. Porque quando Jesus estava transmitindo os seus ensinos, quando Jesus estava ali pregando para aquelas pessoas, nós vimos e vemos por meio das Escrituras algo espiritual acontecendo. Pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, pessoas por meio da pregação
eram confrontadas e tinham suas vidas transformadas, ou seja, algo sobrenatural ocorria ali. Porque, convenhamos, diante deste exemplo, nós vemos muito claro que a fé cristã é poder de Deus. E aí não é porque um segmento do meio evangélico, para eles, poder de Deus é justamente para que eles possam rodar, cair no chão, babar e fazer qualquer outra coisa, que então agora nós somos totalmente avessos a isso. Não, a fé cristã continua sendo poder de Deus. Poder para que eu e você possamos viver uma vida empolgante. Poder de Deus para que nós possamos amar a nossa família, cuidar, proteger e fazer o melhor para a glória de Deus. A fé cristã continua sendo poder de Deus para que nós não venhamos desanimar no meio do caminho. Ele continua sendo aquele que fortalece os meus passos e os seus passos a cada dia. Fé cristã é poder de Deus para que nós possamos andar em novidade de vida. Haja visto que a Escritura diz que nós não somos mais escravos do pecado. Fé cristã é poder de Deus. Porque convenhamos, quarta-feira mesmo o Elvis pregou aqui, ele pregou justamente sobre seja tardio em irar-se. Puxa, eu voltei para minha casa completamente angustiado. Porque a pregação foi ruim? Não, justamente porque a pregação foi muito boa. E aí então eu olho para a minha limitação, para a minha dificuldade, e o que me resta é prostrar-se diante do Senhor e clamar a Ele, para que Ele me capacite, para que Ele me dê graça, para que eu possa andar em novidade de vida. Porque aquilo para mim é um peso. Então é uma loucura você vir para o culto, ser confrontado por meio das Escrituras. E por isso que a fé cristã não é apenas uma filosofia de vida. Onde você ouve sobre algo, sobre um assunto, como aqui nós ouvimos na quarta, sobre seja tardio em irar-se, ou seja, escute mais, fale menos, preste atenção no que você vai fazer. E você chega na sua casa, então você medita, você pensa o que fazer. Não, a fé cristã é justamente o oposto. É você ser confrontado pelas Escrituras. Você volta para sua casa muitas vezes angustiado, aflito. O quão distante eu estou daquilo que a Escritura diz que eu deveria ser. E então você se prostra diante do Senhor e clama a Ele pelo seu poder, para que o Espírito Santo nos capacite, seja para que a graça dele esteja sobre nós. Porque convenhamos, meu irmão, filosofias e bons ensinamentos não podem fazer o mudo voltar a falar. Ou pode? Bons ensinamentos pode? Fazer o mudo voltar a falar? Filosofias podem fazer o homem mudo voltar a falar? Jesus disse de maneira muito clara: eu expulso demônios pelo dedo de Deus. E é chegado o reino de Deus em vocês. Eu estou operando. A Escritura diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. E muitas vezes o pecado já se instalou em sua casa. O pecado muitas vezes já se instalou em sua casa e junto com ele, o diabo. Quantas pessoas vivem aprisionadas na bebedeira, em seus vícios, na bandidagem, aprisionados. Ou, o outro lado, um pouquinho mais polido, mas que continuam sendo escravos do diabo. Quantos homens aprisionados, escravos do dinheiro, perdem suas famílias, não veem os seus filhos crescerem, escravos do dinheiro, escravos da angústia, escravos da falta de propósito, de sentido e de significado. Possuem bens financeiros, são pessoas que aos olhos deste mundo, um sucesso. Pessoas bem-sucedidas, mas que ainda assim, como estão longe de Deus, continuam sendo escravos do diabo. Escravos do diabo. Aqui, esse homem ele estava privado de falar. Hoje não mudou muito, né? As pessoas também não conseguem falar. As pessoas hoje não conseguem amar. As pessoas são escravas do pecado, escravas do diabo, escravas do mundo. Então, muito mais do que ensino, eles precisam do poder de Deus. Então, muito mais do que um ensino, nós precisamos do poder de Deus. E a fé cristã é poder de Deus. E nós temos que nos lembrar disso. Segundo ponto que eu quero destacar aqui é que nenhum sinal convencerá um coração endurecido.
você notou aqui no texto, eles disseram o seguinte: mostre-nos um sinal. Senhor, nos dê um sinal do céu. Eles acabaram de ver um. Eles acabaram de contemplar o mudo voltando a falar. E mesmo assim, eles pediram um sinal. Mateus, relatando esse episódio, Mateus diz o seguinte, que o povo chegou a perguntar se ele não era o filho de Davi. E aí, se você se lembra, esse era um dos termos messiânicos. Ou seja, filho de Davi. Ou seja, eles estavam dizendo, ele não é o Messias? Será se ele não é o Filho de Deus? Aquele prometido nas Escrituras? E por que eles chegaram a esse ponto? Jesus diz, olha, se eu expulso pelo dedo de Deus, é chegado o reino a vocês. Por que eles, de acordo com o relato de Mateus, eles perguntaram, será se ele é o filho de Davi? Porque esse era um dos sinais. Esse seria um dos grandes feitos do Messias. Havia profecias sobre o Messias, e eles conheciam as profecias. Diferente dos crentes hoje, que eles não conhecem a Bíblia, aquele povo conhecia o Antigo Testamento, eles tinham um domínio ali, um certo domínio, conheciam as passagens. Ou seja, o reino de Israel, quando era destruído, sempre vinha uma profecia, né? Olha, o rei surgirá do trono de Davi, o seu reino não terá fim. Jesus, João Batista, sempre anunciando, arrependei-vos, pois está próximo o reino. O fato é, Jesus expulsar demônios, Jesus curar enfermos, eram os sinais, era uma das evidências. Tanto que Jesus, quando João está no cárcere, ou seja, ele está preso porque falou a verdade, ele está preso porque ele olha para Herodes e diz, vocês são adúlteros, vocês estão errados. E por conta disso ele é lançado na prisão. E talvez lá na prisão, meio bravinho com Deus, bravinho com Jesus, ele, João Batista, aquele servo de Deus, que havia testemunhado sobre o próprio Cristo, que Deus, o próprio Deus, lhe deu um sinal, que Cristo era o Messias. Por conta das suas circunstâncias, ele faz uma pergunta. Ele envia os seus discípulos até Cristo para fazer a seguinte pergunta: tu és o Messias ou havemos de esperar outro? Ou seja, o próprio Deus havia mostrado para João que Jesus era o seu filho amado. Ele era o Messias. Agora João, por conta das circunstâncias, está dizendo, será se ele é o Messias ou temos que esperar outro? Aí quando os discípulos de João vão até Cristo e fazem a pergunta, o que Jesus falou a eles, você se lembra? Vai lá e conta para João que os cegos estão vendo, que os enfermos estão sendo curados, que os possessos estão sendo livres. O que Jesus estava dizendo para João é, João, lembra das profecias? Sobre mim? Sobre o Messias? Está cumprindo. Você tem dúvida ainda que eu sou o Messias? Está aqui, os sinais estão diante dos seus olhos. Como, por exemplo, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e por aí vai. Porque, convenhamos, o mudo, falar é algo corriqueiro? Mais uma vez eu digo que não. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos ali inúmeros sinais, como, por exemplo, o Mar Vermelho se abrindo e as pessoas passando em terra seca. Imagine se você estivesse lá naqueles dias. Imagine o tamanho da grandiosidade daquele feito. As pessoas passando em terra seca. O Senhor operou um sinal maravilhoso. Imagine a cena. Outra ocasião, Deus sustentando o seu povo com maná. Ou seja, cuidando, alimentando do seu povo. E aí, se você se lembra, a Escritura diz que o povo não entrou em Canaã, na terra prometida, por conta do quê? Incredulidade. Eles viram, testemunharam muitos sinais e mesmo assim não entraram por conta de incredulidade. Aí, às vezes, você está aqui, o reformado ele passa por alguns problemas, algumas dificuldades, algumas aflições nesta vida. De vez em quando ele tem até uma vontadezinha. Acho que eu vou dar um pulinho lá no Pentecostal, para ver se sai alguma coisa para mim lá. Vamos ver se vai entregar alguma revelação para mim lá. Vamos ver se vai
apresentar alguma saída para mim. É sério? O sol não significa nada para você? Ou você acha que é a coisa mais normal do mundo? Quantos de nós não conseguimos contemplar e adorar a Deus? Bendizer ao Senhor por estarmos vivos? Eu sei que muitas pessoas não conseguem valorizar isso. Até que se encontrem no leito de hospital. Até que se encontrem completamente limitadas para que enxerguem então a sua fragilidade. Mas muitas pessoas não tiveram a oportunidade que nós tivemos nesse dia. De mais uma vez, podermos nos levantar da nossa cama e adorar ao Senhor, contemplar mais este dia de vida. Porque para muitos a cortina da vida se fechou para eles hoje. Eles não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo. Você acha que é normal? Você acha mesmo que é normal você se levantar e executar as suas atividades mais básicas, sozinho? Mas isso é normal, acontece, né? Fazemos isso todo dia. Você abrir hoje, né? Sei que está chovendo, mas e o tempo já estava meio brusco de manhã, mas você se levanta pela manhã e pode contemplar o sol, a natureza, as obras das mãos do Senhor. Isso não nos enche de fé, de esperança, de confiança, que o Criador está no controle das coisas, que a nossa vida está nas mãos dele. Quando nós olhamos para a cruz, que Deus enviou o seu Filho até nós, porque nós jamais poderíamos subir até ele. Quando nós olhamos para a cruz e nós nos lembramos que ele foi moído na cruz do Calvário, na sexta, mas ressurgiu no domingo. Afinal de contas, nós não cremos que ele continua operando? Pois, afinal de contas, a nossa fé, dizemos crer em milagres. Dizemos que a Virgem deu à luz a um filho. Defendemos uma doutrina que ele morreu na sexta e ressurgiu no domingo. Ou seja, a ressurreição dos mortos. Mas será mesmo se ele pode cuidar de mim? Será mesmo se ele pode me sustentar? Será se ele pode guardar a minha casa? Será se ele pode guardar a minha família? Jó, durante ali a sua trajetória, certo momento ele começa agora a querer questionar Deus. E ele levanta algumas argumentações. Quando Deus responde a Jó as indagações, sabe o que Deus faz? Jó, aonde você estava quando eu criei o universo? Jó, aonde você estava quando eu fiz isso? O que Deus estava mostrando para Jó é o seguinte: Jó, se ponha no seu lugar. Você não sabe o que você está falando. Você acha mesmo, Jó, que a sua vida passa desapercebida de mim, da minha visão? Você acha mesmo que eu não estou vendo o que está acontecendo com você? Jó, você sequer compreende a complexidade do universo. Você jamais consegue conceber como eu fiz tudo isso. E você ainda acha que a sua vida foge do meu controle, Jó? Não. Mas muitas vezes nós não somos assim também, como Jó. Achamos que não, ele não consegue. Acho que Deus não está vendo o meu sofrimento. Acho que Deus não está vendo a minha vida. Acho que Deus não está no controle dessa situação. Claro que Ele pode fazer. Temos que nos lembrar, estamos vivos, porque as misericórdias dele se renovaram sobre nós. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim e sobre você. Terceiro ponto que nós aprendemos aqui é justamente que um reino dividido, ele não prevalece. Eu sei que provavelmente isso aqui não seja o tema central de Jesus aqui, mas é claro que ele está nos dando um princípio para a vida. Que uma casa dividida, ela não permanece de pé. Que uma igreja dividida, ela não prevalece. O que Jesus está dizendo é que o inferno ele é mais unido do que muitas casas. Que o inferno ele é mais unido do que muitas igrejas. Vejamos, a Escritura diz que o seguinte: andarão dois juntos se não houver entre eles amor? É isso que a Escritura diz? Amós 3:3? Não é isso que a minha Bíblia diz. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Nem é amor, é acordo.
Como que duas pessoas vão andar juntas se não houver entre elas acordo? Ah, mas eu amo fulano, a paixão está borbulhando aqui dentro de mim. Não há paixão, meu irmão, que resista a valores diferentes. Esquece. Ah, nós somos totalmente opostos e por isso nos atraímos. Se os valores são diferentes, esquece que não vai prevalecer. Não há paixão que resista a valores diferentes. O que sustenta um casamento? Valores. Pense comigo. Uma cristã casando com um grego, um pagão. Imagine, naquela cultura toda podre e imoral, né, mas o grego é bonitinho. E aí, dentro daquela cultura podre e imoral, onde havia também prostitutas cultuais, porque eles acreditavam que por meio daquela situação, então eles atingiriam também a divindade, seriam abençoados por conta disso. Imagine. Aí por isso que talvez naqueles dias havia muitos homens firmes, né, no culto, né? Não faltava culto de jeito nenhum, estava lá sempre presente no culto. Mesmo que a mulher não fosse, ele estava lá no culto, não faltava um culto. Mas imagine essa cristã casando com um grego pagão. Como que vai resistir a valores tão diferentes? Imaginando que o pai, né, está ali, tem uma filha. E aí, será se ela vai ser também uma prostituta cultual? Será também se ela vai servir lá no templo? Não há paixão que resista a valores tão diferentes. E isso você aplica em tudo na sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Como, por exemplo, na criação dos nossos filhos. Eu vejo muitos pais dizendo que os seus filhos são tão inteligentes, mas tão inteligentes, que para tudo eles são inteligentes, menos para a disciplina. Não podem ouvir um não. Não são aptos ainda a ouvir o não. Ora, mas você diz que ele é tão inteligente, que ele é tão avançado, mas que ele não pode ouvir o não. As pessoas sempre perguntam, quando devo começar a exercer a disciplina com os meus filhos? Porque alguns acham que cedo demais é ruim. Ah, meu filho ainda é pequeno. A partir do momento que ele entende o que é não, acabou. Está na hora de ser disciplinado. Se ele sabe o que é não, então ele tem que respeitar os limites. Ponto. Aí você escolhe, ou você fica com a psicologia, onde os psicólogos, né, que muitos dos filhos deles estão completamente perdidos e vivem aí viciados em tudo, ou você fica com a sua Bíblia, que o seu Deus que te criou, que te formou, nos disse vários e vários nãos. Mas hoje um pai não pode dizer não ao seu filho, que ele vai ficar traumatizado, que ele vai viver angustiado para o resto da vida. Os não são justamente para o nosso bem. Assim como Deus nos impõe limites, os nossos filhos também. E aí então, se um casal, eles estão ali, e tem os seus filhos, o marido fala A, a esposa fala B, esquece, a casa não prevalece. Hoje, vocês podem ter ainda um certo controle, mas vai chegar um momento que os dois perdem a mão. Os dois perdem a autoridade. Porque não existe essa possibilidade do pai falar A e a mãe fala B, ou vice-versa. Não deveria existir dentro dos nossos lares a possibilidade do pai dizer A para o filho perguntar para a mãe. Pelo menos não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Ah, mas se eu digo A para o meu filho, ele tiver a ousadia de impedir para minha esposa, ele tem que estar ciente. Vai ser mais ou menos aquilo lá, vai levar tiro, porrada e bomba. Vai ser assim. Por quê? Ele já foi instruído. Nós falamos a mesma língua aqui. Se eu dizer A, a sua mãe vai dizer A. Se a sua mãe dizer B, nós vamos dizer B, e ponto final. Então não existe essa indagação, ah, minha mãe não deixou, vou ver se o meu pai deixa. Não, ele tem que saber, se ele for pedir, ele vai ser disciplinado. Ou pelo menos deveria ser. Falar a mesma língua. Só que hoje as pessoas acham que é normal. Ah, pastor, mas não há divergência entre você e sua esposa? Oh, é claro que há. Às vezes eu acho que aqui tem que bater, ela pode achar que não, que é só uma conversa, que só uma conversa resolve. E aí? Talvez haja essa divergência. Como? O que fazer? Conversar ou disciplinar? Bater? O que nós devemos fazer? Aí a gente vai chegar num consenso. Ah, então, tá bom, vamos conversar. E se der errado, o que eu falo? Ah, tá vendo? Sabia. Vamos fazer do meu jeito, porque eu estou certo. Lógico que não. O objetivo não é vencer da minha esposa. O
O objetivo não é mostrar a ela que eu sei mais do que ela, ou que o meu caminho, a minha atitude era melhor que a dela. O objetivo é nós dois vencermos. O objetivo é a nossa casa estar alicerçada na palavra de Deus e fazendo o que o Senhor ordenou e ponto final. Ah, não deu do seu jeito? Só conversar não resolveu? Opa, então vamos para a disciplina. Vamos tentar de outra maneira. As pessoas querem segredos, né? Como não ter muitas brigas no casamento? Sabe como que você não vai ter muitas brigas no seu casamento? Tenha os mesmos valores. Tenha os mesmos valores e ponto final. Quando os dois possuem os mesmos valores, acabou. Por quê? Haverá discussão. E isso você aplica em todas as áreas da sua vida. Como, por exemplo, na igreja. Quantas pessoas que chegam até nós e sempre, né, na maioria esmagadora das vezes, com o mesmo dilema. Ah, eu frequentava a igreja X e lá o meu pastor começou a me boicotar porque eu pregava uma coisa diferente deles. Na maioria esmagadora das vezes, é o que nós ouvimos. Que eu sempre digo, ora, o primeiro caminho, o primeiro passo que você deve fazer é o seguinte, você tentar conversar com a liderança. Você tentar conversar com o pastor. Será, pastor, se isso aqui não está errado? Será se esse ensinamento que está sendo difundido não pode estar errado? Esse é o primeiro caminho. Eu sei que muitos nem dão abertura. E muitos não vão mudar a atitude deles. Mas esse é o primeiro caminho. Por que isso é tão importante? Porque você tem que tomar uma decisão. E você tem que seguir um caminho correto. Porque em nenhuma organização, pregar contra os valores ou crenças daquele grupo te levará a ser promovido ou elogiado. Isso é fato. Se você está num determinado grupo e você prega contra aquele grupo, você não será elogiado e muito menos promovido. Imagine, você está lá numa igreja pentecostal. Aí você vai começar agora ensinando que o que eles creem é errado. É óbvio que você não vai ser promovido e nem sequer elogiado. Ou você trabalha na empresa que vende Pepsi. Mas você sempre está dizendo que a Coca é melhor? Pô, aí não dá. Aí fica difícil. Não é? Aí fica difícil. Ou seja, quem está em uma comunidade e prega valores diferentes dela, ele não é João Batista. Porque muitos se acham João Batista. Ah, eu sou um João Batista, uma voz pregando no deserto. Não. Quem está em uma comunidade e prega valores diferentes dela, não é João Batista, é Judas. Judas que é assim. Então o caminho sempre é, nós sempre orientamos vá e fale com a liderança da igreja. Mostre, pastor, será que isso aqui não está errado? E na maioria esmagadora das vezes eles vão dizer que não. E aí você tem que escolher. Ou você fica naquela comunidade e se submete à liderança, ou você sai daquela comunidade. Não há outra saída. Não há outro caminho. Só há esses dois caminhos. Ou então, se não é algo crucial ali na minha fé, e eu consigo conviver com aquilo, ou eu simplesmente vou embora. Paulo enfrentou alguma circunstância em sua vida, se você se lembra, há um momento onde ele foi esbofeteado, né? E aí Paulo ele agiu de uma maneira ali meio assim, meio sarcástica, né? Ele diz o seguinte, olha, ô parede esbranquiçada, o que ele estava dizendo é, ô branquelo, o que está pegando aí? O que é isso aí que você está fazendo? E aí as pessoas então repreenderam. Opa, ele é sacerdote. Pessoas malignas, sacerdotes malignos. O que Paulo fez? Paulo vai lá e pede desculpas, mesmo ele estando errado. Opa, eu não sabia que ele era sacerdote. Eu não sabia. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que nos esforçar para pensarmos a mesma coisa. Não é este o conselho do apóstolo Paulo? Paulo vai dizer isso em Filipenses. Nós vemos também em Efésios, Paulo defendendo a unidade da igreja. Então nós temos que nos esforçarmos para pensarmos a mesma coisa. Viver em comunidade, meu irmão, sempre vai ser difícil. Viver em comunidade nunca será fácil. Tanto que a Escritura diz, olha, suportai-vos uns aos outros. Há pessoas que são maravilhosas, fáceis de se conviver, mas há outros que são difíceis de caminharmos juntos. Mas a Escritura diz, olha, esforçai-vos. É o que nós temos procurado também fazer aqui na nossa comunidade. Como, por exemplo,
usar a mesma linguagem. Defendemos os 5 pontos do calvinismo. No nosso modo de ver, pode ser que poderíamos usar uma outra linguagem para descrever o mesmo assunto. Nossa, se nós usássemos esse termo, ficaria muito mais fácil a compreensão. Mas por que não usamos? Nos esforçamos para repetir o ensino dos nossos irmãos. Não, a história da igreja, todo mundo defendeu e falou dessa mesma maneira. Quem somos nós? Vamos ser o original agora? Nós vamos ser os bonzãos agora? Vamos mudar tudo? O falso pastor, ele quer ser original. O falso pastor sempre é assim. Ele sempre quer ser o original. Meu irmão, a única pessoa que você concorda 100%, e se você for mesmo verdadeiro, você vai entender que nem com você concorda 100%. Essa é a grande realidade. Que há pessoas que ela acham, para eu congregar numa igreja, eu tenho que, até a vírgula que o pastor fala tem que ser igual a minha. Meu irmão, se você se encontrasse consigo mesmo, tivesse essa possibilidade de encontrar com o seu eu lá, quando você tinha lá uns 18, 20 anos, se você está na casa aí dos 30 e poucos aí como nós aí, você olharia se você buscou melhorar, você olharia para o seu eu de 18 anos e iria dizer assim, rapaz, você tinha que ser quebrado na paulada. Tão burro, tão idiota que você era. Olha as bobeiras que você fazia. Não é assim. Nós, muitas vezes, pensa aí quantas coisas você já defendeu com unhas e dentes, e depois passou-se alguns anos e você falou, rapaz, estava errado. Estava errado. Então, a única pessoa que você concorda 100% é com você mesmo. E mesmo assim, não é garantia. Não é garantia. Então, alguns vão dizer, para eu frequentar uma igreja, até a vírgula do pastor tem que ser igual a minha. Quer dizer para você o seguinte, prepare-se, pois você precisará abrir uma igreja para você. Prepare-se. Há pessoas que elas são mas tão exigentes, tão críticas, que elas deveriam abrir uma igreja para elas. Uma vez lá em Guará nós falamos isso para o irmão. Ele achou, que tudo ele criticava, nada estava bom, sempre insultando. Aí um dia pegamos e falamos abertamente para ele, faz o seguinte, por que você não sai daqui e abre uma igreja para você? Só que fica esperto, porque nem a sua esposa vai, porque nem a sua esposa te aguenta. Você acha mesmo que para nós andarmos juntos você tem que concordar 100% comigo? Não, você não vai concordar. Você não concorda 100% com você. É claro que as coisas que são centrais da fé são inegociáveis. Mas há outras que são assuntos difíceis, que é claro que nós devemos nos esforçar para pensarmos as mesmas coisas, pensarmos a mesma coisa e tentarmos andar juntos. Porque se não houver um esforço para pensarmos a mesma coisa, nunca haverá unidade em uma igreja. Nunca. Se nós não nos esforçarmos para pensarmos a mesma coisa, nunca haverá unidade na igreja. Se você não se esforçar para pensar a mesma coisa dentro do seu lar, seja sobre criação de filhos, sobre o seu casamento, não haverá unidade. Não há lar que prevaleça. Jesus disse, o reino de Satanás não é dividido. Ou seja, até o inferno é mais unido do que muitas igrejas. Até o inferno é mais unido do que muitos lares. Você tem que se lembrar, irmão, há assuntos que são difíceis. Há assuntos que mesmo em meio aos reformados há divergências. Mas é completamente diferente você olhar e dizer, é um herege. Não, às vezes podem ser bíblicos, podem ser de Deus, e mesmo assim há divergência entre nós. E respeitamos, falamos com amor, e não simplesmente já jogamos falando não presta. Fulano não presta, ou determinada igreja não presta. Quarto, nós vemos aqui essa ilustração que Jesus usou do homem mais forte. O que ele está dizendo é, eu o expulsei porque eu sou mais forte que ele. Ponto final. Estava nos mostrando um princípio bíblico. Maior é aquele que está em vós do que o Satanás que está no mundo. E é tão impressionante como as pessoas hoje atribuem ao diabo um poder muitas vezes maior do que a Cristo. Eles conseguem ver demônio em tudo. Mas tem uma coisa que, que quase que arranca a minha paciência. Não tem muita, né? A minha é pouca. Mas que assim, me tira do sério é eu ir em aniversário de criança de crente. Rapaz do céu. Rapaz,
toda vez que eu vou, eu sempre sou o cara que canta o parabéns errado. Né? Que você vai nessas... A irmã da minha esposa, de uma outra denominação, aí vamos para o aniversário da criança. Chega lá, só dá eu, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora. E tá todo mundo cantando, é bênção, sobre bênção, e mais não sei o que lá. Que eu nem sei a sequência que eles seguem. Né? Até o Gustavo perguntou para mim, pai, mas é parabéns ou é oração? Eu também estou tentando descobrir o que eles vão fazer aqui, mas vamos esperar, vamos aguardar. Aí não, pique não pode, porque é do demônio. Ou, como o Elvis disse aí, o outro falou que não podia ser parabéns, que deve ser para os bens da pessoa. Olha para você ver. Que povo genial, né, cara? O povo é louco mesmo, né? Eles enxergam demônio em tudo, mas não conseguem enxergar o demônio. Né? Quando a esposa não fala com o marido. Não consegue enxergar o demônio quando está lá com raiva, irado com o outro. Não consegue enxergar o demônio. Consegue enxergar o demônio no disco da Xuxa, né? Que os mais antigão aí lembram o que é disco. Os novos só sabem o MP3. Mas os antigão lembram. Se você se converteu mais ou menos lá na década de 90, provavelmente você ouviu lá o cara falando, né? Que a Xuxa tinha um pacto com o demônio. E aí você colocava o disco lá e virava ele, rodava ele lá. E você ia ver o demônio, ouvir o demônio falando. Né? Pô, brincadeira, né? Os caras conseguem ver demônio até em marca de carro. Conseguem. Vem um demônio na Coca-Cola. Vem um demônio numa escrita. Né? O cara andava lá com a camisetinha do Bad Boy, menino mau. Eles acham que o simples fato de colocar aquela camisa, então agora o cara ficou possesso. Ele é malandro, ele é pilantra porque ele colocou aquela camiseta, escrito Bad Boy. É claro que para nós, por que iríamos usar isso? Né, com algo que não demonstra em nada a nossa fé. Mas eles acham que o simples fato de colocar aquela camisa, pronto, agora já está possesso, é do demônio. Veja, eles acreditam que um objeto ou um sinal, como o católico romano, né, que ele se benze lá diante da igreja, tem poder maior que a obra de Cristo. Veja o absurdo. Um objeto ou um sinal possui um poder maior que a obra de Cristo. Né? Uma vez me ligaram, queriam que eu fosse até um determinado local, porque tinha um demônio. Mas olha para você ver. Disseram a mim que o demônio estava na lajota. Eu fiquei pensando, mas que raio é esse? E queriam que eu fosse naquele exato momento. Não, o senhor tem que vir aqui porque o demônio está na lajota. Às vezes é o cimento que você comprou, é muito barato. Aí acho que deu esse problema aí. Acho que é isso que aconteceu aí. Não, o demônio estava na lajota. É mais ou menos o seguinte. É o capeta dizendo o seguinte, olha, vai lá. Fala para ele que o diabo está na Hello Kitty. Vai lá, fala que o demônio está lá na galinha pintadinha, né? Porque eles adoram, as criançadas sempre sofrem com isso aí. Vai lá, fala para ele que o demônio mesmo está lá na marca do carro tal. Que daí assim ele vai esquecer. Muitas vezes eu estou na boca dele. Assim ele vai esquecer muitas vezes que eu estou lá no casamento dele. Né? A ordem bíblica é, olha, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao demônio, ao diabo, como diz as Escrituras. Ou seja, eles não se submetem a Deus, não submetem à palavra de Deus, mas enxergam o demônio em tudo. E na onde é para enxergar o demônio? Não enxerga. Vê o demônio no parabéns. Mas a roupa indecente e imoral que andam, tá tudo bem, tá tranquilo, não tem nenhum problema. Como trata o esposo, a esposa, os filhos, não importa. Mas, desde que eu chegue no culto, tá tudo ótimo. Aí ali, acabou. Meu irmão, nós estamos em Cristo. Se você nasceu de novo e o Espírito Santo habita em você, você está em Cristo. Expressão usada várias vezes no Novo Testamento, e na maioria das vezes pelo próprio apóstolo Paulo. Estamos em Cristo. Ou seja, a bênção de Deus está sobre nós. Se nós estamos em Cristo, e se nascemos de novo, se o Espírito Santo habita em nós, você acha mesmo que praga alguma chegará à nossa tenda? Como alguns preocupados, com o olho gordo, inveja, macumba, não sei o que lá mais. Você acha mesmo, se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você, você acha que algo pode chegar à sua tenda, à sua casa? As pessoas, quando vêm de outras denominações, e algumas práticas, tem que orar pelo carro, tem que orar pela chave, tem que orar pela casa. Já vi gente orando até pelo fio, pela fiação, para economizar energia. Eu sempre, no começo, e eu entendo que
se fazia aquela prática. Então eu tento explicar o princípio que está ali. E eu sempre digo o seguinte, faço uma pergunta. Você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você. Você nasceu de novo. O Espírito Santo habita em você. Se ele responder sim, acabou. A bênção de Deus está sobre você. Ponto final. Ponto final. Se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você, eu não preciso orar para Deus abençoar o seu carro. A bênção de Deus está sobre você. E nós temos que crer. E por último, né? Nós vemos aí os 7 espíritos, né? Jesus está mostrando que é aquela pessoa que teve contato com Cristo, mas que não teve uma conversão genuína, pode ocorrer, com certeza, de ficar possesso. Não nasceu de novo, o Espírito Santo não habita dentro nele. É claro que pode. O que nós vemos de maneira clara nas Escrituras, e que não há nenhuma evidência, que um cristão fique possesso. Que aquele que nasceu de novo, que o Espírito Santo habita nele, fique possesso. Ah, pastor, mas será? Jesus ele está falando aqui da falsa conversão. É aquele cara que vem para a igreja. Ele era até usuário de droga. Fazia muitas coisas erradas. E ele mudou. Abandonou a droga, abandonou a bebedeira. Mudou exteriormente. Parece que algo aconteceu. Mas não nasceu de novo. Ah, mas não é possível, pastor. Será? Você esqueceu de Judas? Judas andou 3 anos com Jesus, né? Um bom tempo andando com Jesus. E mesmo andando com Cristo, inclusive até expulsou demônios. E não era nascido de novo. Não era crente. Ou quando nós lemos nas Escrituras que diz, né, que os discípulos fizeram sinais, expulsaram demônios. Há entre parênteses ali, exceto Judas, que era filho da perdição. Não. Não exclui Judas. Ou seja, então ele estava ali fazendo também. Haviam sinais. Ou seja, ele ficou anos com Cristo, até expulsou demônios e não era crente. Você acha que não pode ter isso aqui na nossa comunidade? Ou em qualquer igreja? Pessoa que frequenta, que vai ao local de culto e que não nasceu de novo? Ah, com certeza há. Eu queria poder afirmar que todos que frequentam a nossa igreja nasceram de novo. Mas não tem propriedade para isso. Não tem propriedade e autoridade para falar isso. Oro para que a cada dia o Senhor nos transforme. Oro para que a cada dia Ele quebrante o meu e o seu coração. E nos transforme para a honra e glória dEle. Mas é que muita gente é assim. É um fariseu. A casinha está vazia, mas arrumadinha. Mas está vazia. Não, mas a casa tem que estar cheia. Cheia do Espírito Santo. E nós temos que andar assim. Não é isso a ordem do apóstolo Paulo? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E muitos crentes, nessa parte, eles são fenomenal. Se ele olhar e ver o outro bebendo, ele já desce o chicote, desce a cajadada e já desce a sentença. Está errado. Mas e a outra parte do versículo? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas enchei-vos. E a ideia é algo contínuo. Enchei-vos do Espírito. Então, se você é rápido para identificar o erro do outro com relação à bebida, deveria também ser rápido para identificar o seu erro. Porque se você não estiver prostrado diante do Senhor, buscando essa plenitude, você também está errado. Não é? Então, nós temos que buscar isso dia após dia. Então, não é simplesmente uma casinha arrumadinha onde alguns pecados exteriores eu abandono, mas não há um novo nascimento. Não há ali uma conversão genuína. A casa tem que estar cheia, cheia do Espírito Santo. E que Deus nos dê essa graça para que nós possamos andar em novidade de vida e viver uma vida que glorifica o Senhor a cada dia.